Mais um empate, mais um resultado que desagrada a gente, que deixa a gente frustrado. Mais um jogo que o Ceará poderia ter conseguido os 3 pontos, eliminar, acabar aí com um tabu de não sei quantos anos, desde 82, se eu não me engano, tá? Se eu tiver errado, me corrija, mas eu ouvi, né, que tinha sido desde 82 que o Ceará não ganha o time paulista numa Série A, né? De fato, eu nunca vi o Ceará ganhando de um time paulista na Série A fora de casa, né? E mais uma vez batemos na trave. O Ceará teve chances, mas deu chances também para o São Paulo, mas a verdade é que por vacilo, por falta de evolução técnica e tática, o Ceará não consegue os 3 pontos fora de casa mais uma vez. Deixa a gente com 12 empates na competição. Desses 12 empates, 7 são fora de casa, o que deixa o Ceará com a pior campanha de um time da Série A fora de casa, com 7 pontos apenas. Até quero corrigir, eu acho que eu falei que o Ceará tinha 4 pontos. O Ceará é o lanterna quando se trata de jogos fora do Castelão, tá? Até quando, né? Será que é um campeonato todo sem vencer fora de casa? Né? Até quando a gente vai esperar a evolução desse time? Até quando a gente vai tentar entender o que é que acontece no Ceará e a gente não tem respostas, tá? Então, deixe esse like aqui nesse giro, né, nesse vídeo curto que eu tô fazendo com vocês. Compartilha também, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, que é muito difícil a gente estar aqui falando do Ceará ainda, depois de mais uma partida frustrante como essa, beleza? É isso, vamos pro vídeo, bora pro racha. Galera, vamos lá, né? O Ceará, como eu falei, 12 empates no campeonato, 7 empates, dos 12 são 7 empates fora de casa, ou seja, o Ceará tem apenas 7 pontos no Brasileirão quando se trata de jogos fora de casa, tá? Tô até colocando aí a tabela para vocês, né? Uma tabela dos jogos fora de casa, né? Como visitante no Brasileirão, para, né, vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Para quem não tá entendendo direito, é isso. O Ceará hoje é o 20º colocado quando se trata dessa campanha como visitante, tá? Perde para Santos, perde para a própria Chapecoense, que é o pior time do campeonato, Juventude, Grêmio, todo mundo que tá na zona de rebaixamento. Isso tem que mudar, isso faz com que o Ceará esteja aí, né, na luta contra o rebaixamento. Hoje não tem para onde correr. A nossa luta é sim contra o rebaixamento, né? Hoje será o 14º, 3 pontos apenas do Bahia, que é o 17º, o primeiro time da zona. E com detalhe, o Ceará tem apenas 6 vitórias. É o menor número de vitórias, tirando a Chapecoense, né? Tirando a Chapecoense, que tem apenas uma vitória no Brasileirão, segundo menor número de vitórias no Brasileirão, pertence aí a uma leva de times como Grêmio, Sport, Santos, Juventude, São Paulo e Ceará. Todos os times com 6 vitórias apenas. Então, se o Ceará, por exemplo, perde o jogo e o Bahia ganha o dele, o Bahia passa, né? Passa o Ceará pelo número de vitórias, que o número de vitórias é, obviamente, o primeiro critério de desempate. Então, é tudo muito difícil pra gente que é torcedor do Ceará, a gente já tá meio cansado. Cara, eu tô meio cansado de ser repetitivo quanto a isso, de estar esperando a evolução do time. A evolução não vem, né? A gente não entende direito a escalação do Thiago Nunes, que muda a cada jogo, fica fazendo testes. Eu deixei já minha opinião sobre isso no pós-jogo. Quem não assistiu ainda, tá gravado aqui. Vai lá assistir o pós-jogo que a gente preparou, né? Logo após a partida de São Paulo e Ceará, mas a gente não consegue entender ainda algumas escolhas do Thiago Nunes. Eu quero só, antes de deixar até uma palavra aí do auxiliar dele, que é o Evandro Fornari, foi ele que comandou o time, até porque o Thiago Nunes ainda teve a proeza de ser expulso, né, do último jogo, além de já ter amarelo também. E aí foi o auxiliar que esteve à beira do campo, né? Ele falou um pouquinho na coletiva, quem deu a coletiva pós-jogo foi ele, e ele tentou explicar um pouco porque é que Sobral, por exemplo, não foi escalado, né? Sobral só entrou no segundo tempo, essa era uma crítica da gente, mas acho que a maior crítica é a falta de critério. Por que botar Mendonça nesse time? Né? Por que a escolha de alguns jogadores? Por que a não escolha de alguns jogadores também? Por que que Lima foi esquecido desse time? Por que que Eric só entra no segundo tempo? Por que que o Gabriel Santos, que fez uma boa estreia, né? O Gabigol da Série D, quando foi contratado, fez uma boa estreia, mas nunca mais foi visto,
nem foi relacionado também. São coisas que a gente não consegue entender, como ninguém da imprensa teve como perguntar para o Thiago Nunes, já que não foi ele que deu a coletiva, a gente fica meio que sem entender esses critérios dele. A verdade é que não dá tempo nem de respirar, o Ceará tem uma maratona de jogos agora nesse mês, e já pega agora no domingo o Red Bull Bragantino, que vinha oscilando no campeonato, mas já venceu 2 seguidas e está muito bem, está lá em 4º colocado, e vai ser jogo dureza pra gente, tá? Eu quero só dar uma passada logo no departamento médico, rapidinho aqui, eu leio para vocês de relação a novidades de quem tá contundido, quem tá lesionado no Ceará. O Enzo segue se recuperando da lesão no nervo fibular da perna esquerda, Buiú segue em recuperação pós-cirúrgica, Jacaré em transição e Gabriel Dias também, isso aí já não era novidade, né? Mas o interessante é que o DM soltou que o Luiz Otávio tinha sido poupado por desgaste muscular nos membros inferiores, tá? Ele entrou no segundo tempo, né? E falhou, né? Luiz Otávio acabou falhando junto com o Richard. O Richard fez uma ótima partida, tá? Mas assim, ele acabou falhando ali junto com o Luiz Otávio no gol de São Paulo. E eu acho que dá para entender também porque é que o Luiz Otávio estava um pouco abaixo do que se espera dele, ele estava desgastado. Tinha saído no boletim médico que ele não iria para o jogo. Foi pro banco e acabou entrando no segundo tempo. Então a gente teve aí desgaste do jogador, tá bom? Lógico que hoje e amanhã a gente vai ter mais notícias sobre isso, mais informações, mas é só um giro rápido que eu queria falar com vocês e deixar aí a coletiva, né, pelo menos a parte dela do treinador, do auxiliar do Thiago Nunes. Lembrando, galera, que já foram 6 jogos do Thiago Nunes, 33% de aproveitamento apenas, foram 3 empates, 2 derrotas e 1 vitória contra o lanterna do campeonato. A gente já pode cobrar sim o treinador, tá? Eu acho que já deu tempo de ele trabalhar, já teve algumas semanas cheias para trabalho, 10 dias, 2 vezes teve 10 dias para trabalhar, né? Então a gente pode sim cobrar. E para domingo a cobrança vai ser mais forte. Por mais que seja o Bragantino, a gente precisa da vitória. Acho que já basta aí, né, de frustrações nesse ano, a gente precisa de uma arrancada para ontem, tomara que seja nesse jogo contra o Red Bull Bragantino, domingo, 6 da noite, beleza? 6h15 da noite, na verdade, tá? Então, a gente vai trazer mais vídeos por aqui, vai fazer pré-jogo, pós-jogo, tudo mais. Fica aí com um trecho da coletiva do Evandro Fornari, não decorei o nome dele ainda, Evandro Fornari, auxiliar técnico Thiago Nunes, ele que deu a entrevista pós-jogo. Na tela para vocês, deixa o like antes de sair, galera, na tela para vocês, valeu! Queria que você falasse dessa opção por não começar o jogo com o Sobral e ter ali o Fabinho na equipe, ter o Marlon e preferir não ter o Sobral no jogo. Olha, não só o Sobral, todos os jogadores são importantes, né? O Sobral vem numa sequência de jogos, mas a saída dele foi uma questão estratégica, uma questão muito tática, né? Da gente ter um jogador um pouquinho mais de contenção, o Fabinho, que também tem qualidade para sair. Então, a nossa escolha, né? Nós da comissão, a gente sempre discute. Para esse jogo, né? A opção do Fabinho foi uma situação bem estratégica, né? Pensando no coletivo e pensando principalmente na questão tática. Eu queria que você pontuasse porque hoje a entrada do Mendonça na equipe e na visão de vocês, da comissão técnica, sua que esteve à borda do gramado, o que foi que o Mendonça produziu na partida de hoje. Obrigado. Boa noite. A opção do Mendonça é uma estratégia de jogo, né? O Mendonça é um cara de velocidade, um atleta de desequilíbrio, principalmente no último terço, né? Que nos dá esse desafogo. E como a gente, né, baixou um pouquinho nossas linhas, nosso bloco de marcação, com a entrada do Mendonça iniciando o jogo, seria uma opção ali de nós termos uma transição um pouquinho mais vertical, né? Ele correspondeu dentro do que nós imaginávamos, né? Contribuiu também defensivamente e, como eu falei, era um dos nossos desafogos quando a gente recuperava a bola e saía numa transição tentando, né, a superioridade ou tentando até numa situação de 1 para 1.